Bem, vamos agora tentar resolver a questão número 28, que fala de duas forças que restauradoras crescem, né, com a distância x, que é a partícula está da origem. Então eu vou dividir o meu problema em duas regiões. A região 1 vai ser definida como a região do x da partícula, a posição 1, né, x é maior que zero. Então a força resultante nessa região pode ser escrita pela análise do gráfico como F1 sobre L vezes x. Né? Isso aqui vai ser igual à massa da partícula, está sendo acelerada, da aceleração na região 1. De maneira que eu escrevo a aceleração na região 1 como sendo igual a menos, né, a força, né, 1 sobre m vezes 0. Né? Isso aqui vezes a posição x da partícula. De maneira que eu consigo já escrever, né, até o ômega, caso o movimento fosse um movimento completamente, né, harmônico, sob efeito somente de uma força que tivesse as características da força 1. Né? Mas eu ainda tenho a região 2, onde eu vou descrevê-la como x menor que zero, onde de maneira análoga a gente encontra que a aceleração na região 2 é menos a força 2, né, dividido pela massa vezes essa unidade de comprimento L vezes x, de maneira que eu posso escrever ômega da região 2, como se a partícula só se movesse sob a ação de uma força desse tipo, como m F2 sobre m L. Bem, de posse desses dados, né, a gente pode calcular facilmente o que ele pede no item 1. Né? Quando ele pede o tempo, o período, né, de oscilação. Bem, eu vou pegar, né, utilizar o período da região 1 dividido por 2, uma vez que ele não vai, né, ter esse período durante todo o intervalo de posições. Né? Vai ter também o período 2, que é devido à força 2 agora. Né? Então, se você lembrar das equações, né, do movimento harmônico simples, não vai ter dificuldades em escrever, né, o período em cada uma das partes do teu problema. Né? A parte 1 como ml dividido pela força 1, né? E da parte 2 de maneira similar, né? Ser m vezes 0 dividido pela força 2. Né? Então, ótimo. Né? O período ficou simples de encontrar. Né? Basta que você considere esse movimento como parte, né, de um movimento harmônico simples. Né? Então, só escrevo aqui de maneira que eu coloque em destaque o efeito de cada uma das forças, né, separado das outras dimensões do problema. Né? Então, posso escrever isso aqui. Então, o item 1 ficou simples. Né? Bem, para responder o item 2, eu preciso saber quão longe a partícula vai, né, em cada região. Então, lembrando que na região 1, né, ela parte com velocidade v, né, no sentido positivo da x, então eu escrevo a energia cinética da minha partícula e espero encontrar, né, qual vai ser o deslocamento máximo, né, que essa partícula consegue atingir uma vez que ela sai com essa velocidade. Bem, eu lembro que K1, né, é igual a... Né, é melhor evitar polêmica com os matemáticos, né? Talvez seja bom pagar esses índices, vou voltar lá. Né? Então, se vai pagar seria interessante. Então, né? Então o K1 fica F1 dividido por L. Né? Então, a gente vai poder escrever esse alcance que a partícula tem máximo nessa região como x1 ao quadrado igual à massa da partícula, velocidade que ela tem, dividido pelo K1, né? O K na região 1. Então, x1 vai ser igual a V, né, que multiplica m vezes 0 sobre a força F1, né, elevado a 1 meio. Bem, de maneira similar, né, a gente pode escrever o x2. O x2, como é um número negativo, vou tomar o cuidado de escrever com menos aqui na frente, o V,
m vezes L, né, dividido por F2. Eu espero que quando a partícula volte, né, que passe pela origem, ela volte com a mesma velocidade v, né? Uma vez que a força é uma força de tipo restauradora, né? Pelo menos na parte 1. A parte 2 a gente sabe também, e por isso a gente admite que essa velocidade possa ser usada, né? Bem, se, né, o gráfico não nos enganar, então se, né, o gráfico estiver mostrando for verdade, F2 for maior que F1, então fica fácil saber qual é o x máximo, né? O módulo desse x máximo, né, ele vai ser calculado com o seno V, né, que multiplica a raiz de ml sobre a força, né, 1. Essa aqui é a posição máxima que a partícula atinge, né? Então, devido à oscilação da força 1, que é mais fraca, né? Então demora mais para frear a partícula. Bem, para o item 3, né, que ele pergunta sobre o movimento harmônico simples, eu creio que a resposta mais correta é não. Né? Não é, porque apesar do movimento ter uma característica harmônica na parte 1, né, ele parece ser um MHS na parte 1, né? Na parte 2 ele também parece ser um MHS, mas a gente, né, tem efeitos diferentes, né, de cada força sobre efeitos diferentes, né, cada força sobre a partícula, uma vez que o K na região 1 ele é a força 1, né, sobre o comprimento 1, né, e o K da região 2 seria a força 2 sobre L2. Então tem os K diferentes, né, para regiões diferentes. Então, apesar do movimento ser harmônico, né, né, ser um movimento harmônico, isso ele é, porque ele vai e vem, tem um período bem definido, mas eu não colocaria ele né, no, no conjunto de movimentos harmônicos simples. Apesar dele ter essa característica oscilatória, ele não é caracterizado como simples, né? Uma vez que ele é composto de dois MHS, né? Dois movimentos tipo simples. Então eu não caracterizaria ele como um movimento dessa forma. Então é isso aí.